Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates, né? Vai começar mais uma entrevista e hoje, né, estou aqui com o Zé Roberto, né, ele que é do MST, né, para a gente conhecer um pouco mais o movimento em si, né, e ver o que o movimento está pensando frente a essa atual realidade política, né, que o país e o mundo estão vivendo. A gente já fez uma entrevista com o Gilmar, né, do MST, no ano passado, né, mas como o canal cresceu, né, consideravelmente do ano passado para cá, né, a gente tá com 715 inscritos. Então, eu resolvi aqui convidar o Zé Roberto para falar um pouco mais do movimento. Tudo bom, Zé Roberto? Por favor, antes de mais nada, quem é o Zé Roberto? Se apresente-se aí. Muito obrigado, nosso companheiro aí, Guilherme, né, Guilherme? Guilherme. Pois é, né? Zé Roberto, eu sou assentado da Reforma Agrária aqui no estado de Sergipe há mais ou menos 32 anos. Sou um dos fundadores do MST no estado de Sergipe desde 87, né? Estamos nessa batalha porque acreditamos numa sociedade mais igualitária, né? Num país mais justo, né? Em que todos possam viver dignamente, né? Então, estamos aqui e continuando nessa dura batalha pela transformação, além da luta pela terra, pela transformação da sociedade, juntamente com os demais parceiros e companheiros que sonham conosco. Beleza, maravilha, Zé Roberto. Então já vamos, né, para o nosso papo, né? Eu primeiramente queria te perguntar o que é o MST e como surgiu o movimento. Olha, o MST, na verdade, ele quando surgiu ali no final da década de 80, né, teve alguns contextos políticos, sociais e econômicos, e dele gerou o MST, né? Digo isso porque a crise econômica naquele período era muito difícil, vivíamos um tempo de grandes desemprego, de êxodo rural, de avanço do capital agrário na agricultura, de expulsão dos agricultores do campo, né? E é nesse contexto de falta de emprego, de êxodo rural, né, de violência no campo, é que surge o MST, mas ele surge na perspectiva de dar continuidade à luta de outros trabalhadores que antes que o MST já havia travado essa luta contra o latifúndio, contra a burguesia agrária neste país, e que muitas dessas lutas foram dizimadas, né, foram perseguidas, várias lideranças foram mortas, assassinadas, presas, e muitos movimentos se desfizeram, né? E o intuito de criar o movimento é articular os conflitos agrários naquele período, especialmente no sul do país, né? Organizar com apoio da igreja, né? Principalmente ligada mais à teologia da libertação, né? E com este apoio dessa parte mais progressista da igreja, surgiu a necessidade de criar uma organização dos próprios trabalhadores. Foi aí que, naquele período, já em 81, 82, né, inicia os primeiros passos para enfrentar essa barbaridade que era essa atrocidade que o latifúndio, com o poder econômico, agrário, então tentava impor sobre os trabalhadores do campo, né? Ou seja, por um lado, o avanço no campo e, com isso, a expulsão de milhares e milhares de camponeses. E foi aí que, nesse período, 92, depois 94, surgiu o primeiro encontro, e em 95 consolida com seu Congresso Nacional, né? E esse surgimento e essa necessidade de unir os trabalhadores de todo o país, né, era uma necessidade urgente naquele momento que nós sentimos. E de forma isolada, e a gente percebe hoje, dificilmente a gente conseguiria vencer e enfrentar
o poderio do poder econômico agrário naquele período, né? E foi justamente ali no Congresso quando a gente definiu as 3 palavras de ordem, que nós iríamos ter que continuar lutando pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar pela transformação da sociedade. Lutar pela terra significava para nós, naquele momento, que acabar com o latifúndio nesse país. Então, democratizar a terra era e é o principal objetivo do nosso movimento, né? Então, de lá para cá, o nosso movimento então veio crescendo, se expandindo em todo o país, né? E se tornou essa força que é conhecida por todos vocês e por todo o Brasil e o mundo, né? Sim, o problema da questão da terra do Brasil é um problema que é um problema histórico, né? Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, né? Porque até mesmo antes do MST tinha outros movimentos, né? A gente tem a famosa Liga Camponesa, né? Dos anos 60, né? Que se enfrentou contra a ditadura militar, né? Como que você vê essa questão da, da terra, né? No Brasil, na sua história? Olha, como é de conhecimento de todos nós, historicamente, o Brasil, quando foi invadido pelos portugueses, as nossas terras, praticamente, era dominada e controlada pela coroa e pelo rei de Portugal, né? E não existia aqui no Brasil a propriedade privada, ou seja, as terras pertenciam, depois da invasão dos portugueses, holandeses e europeus, ou seja, os europeus, nós pertenciam ao rei, né, principalmente de Portugal. E é neste sentido que as terras, quando foram divididas, repartidas para com os amigos do rei e da coroa, né, que se transformou aqui em diversa, foi partida posteriormente apelidada pela Seis Maria, e depois redividida, e só em 1850 é que existe no Brasil a primeira lei de terra. Essa lei de terra ela era para resolver principalmente o avanço do capitalismo industrial no mundo, né? E com isso se precisava um pouco do capital, ou seja, em alguns países, principalmente europeu, então, para desenvolver o capitalismo, então eles dividiram a terra, eles fizeram a reforma agrária, repartiram, mas aqui no Brasil eles não precisaram, e lá naquele período, lá 1850, aqui quando eles criaram a primeira lei de terra, foi aí, então, onde todos aqueles que tinham condições de registrar a terra e num cartório registrar a terra, então conseguiu as grandes quantidades de terra. E aí, então, o que acontecia com os escravos, com os trabalhadores, com os indígenas aqui no Brasil? Então, eram expulsos, né? E formaram-se aí diversos quilombos, né? E o mais famoso desses quilombos é o quilombos dos quilombos dos Palmares, né? Liderado por Dandara e Zumbi, né? Mesmo com a resistência dos negros naquele período, né? Então surgiu várias revoltas no país. E já um pouco mais aqui na frente, já na década depois do golpe militar, em 64 para cá, então praticamente nós conseguimos ter outros movimentos aqui no Brasil, como o Master, lá no Rio Grande do Sul, liderado ali com apoio de alguns políticos socialistas, tipo o Brizola, né? E tem outros historiadores aí que apoiaram essa luta do Master ali na região sul. E no Nordeste tiveram várias resistências, várias lutas, em especial aqui as ligas camponesas, né? Que aqui no Nordeste, que se espalhou, iniciou aqui em Pernambuco, se espalhou pela Paraíba, diversos estados. É uma forma de resistência a ofensiva e a repressão, a humilhação que os senhores de engenhos, né, e a burguesia agrária colocava contra os trabalhadores. Então, as ligas camponesas foi uma luta muito forte aqui, do qual nós bebemos também dessa fonte, né, da resistência dele. Então,
pós isso aí, então, que vai surgindo outros movimentos e é baseado nessas experiências de resistência que surge o Movimento Sem Terra, né, para dar continuidade à luta de resistência, à luta pela divisão da terra, a luta pela democratização da terra, a luta pela reforma agrária no Brasil. Então, o MST ele passa a ter essa referência dos lutadores antes que nós, e nós passamos hoje a não copiar, mas a seguir a luta daqueles que queriam aqui no Brasil fazer a luta e resistir e democratizar a terra, que até hoje, infelizmente, ainda não aconteceu. Um dos momentos mais tristes, né, na história do movimento e também na história do Brasil é o massacre de Eldorado dos Carajás. O que esse episódio demonstra, né, politicamente no país? Olha, quando o MST surgiu, né, praticamente os meios de comunicação do nosso país tentou ignorar. A burguesia tentou ignorar, os governos representantes da burguesia econômica e agrária tentou ignorar e não reconhecer a luta pela terra, ou seja, marginalizava e como marginaliza até hoje, né? E foi ali, depois que nós tivemos várias batalhas, principalmente no governo Sarney e depois do governo Collor, que tomou como definição política de exterminar o MST, inclusive colocando todo o aparato do Estado para tentar acabar e destruir o MST. Mas como Deus também é brasileiro, né, somos filhos de Deus, então, naquele momento, então houve o processo de luta de impeachment do governo Collor, que para nós, então, foi muito importante, que participamos daquela batalha e o governo Collor foi derrotado. Então, e quando ali assume o Itamar, né, o governo de transição, e pela primeira vez o movimento, depois de o que foi ali, se eu não me engano, ali 93, 94, se eu não me engano, 92, 93, por aí assim, que assume o Itamar. E pela primeira vez, desde a sua existência, o MST é recebido pelo presidente da República. Para nós, aquela audiência que nós fomos com o Itamar Franco, para nós foi mais do que entregar uma pauta de reivindicação. Nós sentimos ali como um reconhecimento do Estado, do governo brasileiro, a existência do MST. Porque os demais anteriores, juntamente com os meios de comunicação, nos colocava como um movimento terrorista, como um movimento ligado a vários movimentos terroristas do Brasil, do mundo, né? E isso tinha essa política de criminalizar. Então, depois dessa audiência, então a coisa, um pouco o movimento começou a ter mais visibilidade. E aí iniciou todo esse processo de luta e a forma como o Fernando Henrique Cardoso ele introduziu a política neoliberal no Brasil, a mudança econômica que o governo adotou no Brasil, Fernando Henrique Cardoso adotou no Brasil, para atender o capital financeiro, para atender os capitalistas mundiais do consenso de Washington em 89, que era para ser implementado por Collor. Então, Fernando Henrique Cardoso começou a implementar. E, com isso, ele implementou também um novo modelo agrícola brasileiro, né, que seria modernizar a agricultura brasileira. Então, modernizou a agricultura brasileira baseado no desenvolvimento econômico do país. Para isso, os capitalistas passaram a investir com mais tecnologia, com mais apoio do governo Fernando Henrique Cardoso, começou a ter investimentos massivos dos bancos e uma intervenção mais forte na agricultura brasileira, modificando um pouco a forma como anteriormente os outros governos tratavam a burguesia agrária brasileira, ou seja, ele conseguiu unir a burguesia agrária arcaica do nosso país, né, a uma burguesia capitalista rentista,
né? E, com isso, o MST, neste jogo, começa a continuar com muita força a luta pela reforma agrária. Inclusive, ocupamos até a fazenda do Fernando Henrique Cardoso. E é neste contexto aí, de 96, que acontece aquele massacre. Antes, 95, acontece o massacre de Corumbiara, onde perdemos lá vários companheiros e companheiras, e o ano seguinte é o famoso massacre de Eldorado dos Carajás, que teve mais visibilidade, porque foi filmado, e aí, então, a partir dali, o movimento teve uma proporção internacional, essa repercussão internacional viabilizou a ofensiva nossa contra esse governo, mesmo de forma, aqui no Brasil como internacionalmente, de todas as formas. Então, conseguimos, ali, com o sangue derramado, ali a luta não parar, mas a luta continua com muita força, com muito entusiasmo, com muita determinação. E por isso que, se você for analisar ali no período de Fernando Henrique Cardoso, do governo dele, foi o período entre 98 a 2002, por aí, 2002, 2001, 2000, que saiu várias desapropriações em função dessa pressão e resistência do nosso movimento. Sim, você fala, o que deu, qual foi o desfecho desses dois casos que você cita, né, esses dois massacres contra o movimento? Repita aí, O acho que cortou desfecho, um pouquinho. o desfecho de Eldorado dos Carajás. O desfecho de Eldorado dos Carajás, com aquele assassinato que aconteceu, primeiro Corumbiara, né, que não teve muita repercussão em função de que não teve assim uma filmagem igual aconteceu com aquela jornalista, né, que inclusive estava lá naquela caminhada. Então, o desfecho desse massacre de Eldorado dos Carajás, então nós colocamos como, além da denúncia nacional e internacional que nós fizemos, então nós partimos um pouco no sentido de tentar vingar, né, fazer com que o sangue dos companheiros, cada ocupação que a gente fazia em todos os estados era em homenagem a esses bravos companheiros que foram assassinados ali em Eldorado dos Carajás. Então criou uma mística muito forte de indignação, mas também de esperança, e com isso foi o nosso movimento. Então teve um dos momentos assim muito importante na luta pela resistência, na luta da resistência, pela resistência a partir daquele massacre de Eldorado dos Carajás. Você falou aqui, né, que no começo, né, a grande imprensa tentava vincular, né, a burguesia tentava vincular o MST com movimentos terroristas. Que movimentos terroristas? Agora fiquei curioso que o MST era vinculado, que Olha, tentava vincular. Até quando eles pegaram ali o Sendeiro Luminoso, ali no Peru, se eu não me engano, pegava, por exemplo, as Farc na Colômbia, tentava associar nós às Farc, ao Sendeiro Luminoso, diversas organizações, os Zapatas do México, os cubanos, o socialismo de Cuba. Então, eles utilizavam dessa forma o próprio comunismo, né? Que sem terra era isso, e vinha. Então, eu acho que eles utilizaram de forma um método de ódio, um método de criminalizar de tal forma a sociedade que até hoje ainda está imputada em diversas cabeças da sociedade brasileira, né? Embora, apesar de que isso não significa dizer que hoje nós conseguimos reverter, não. Hoje se tem um conhecimento um pouco maior do que aquele período, porque naquele período nós não tínhamos os meios sociais de comunicação como nós temos hoje. Por exemplo, esse belo trabalho que você está fazendo, vários outros meios sociais de comunicação. Então, naquele período, nós tínhamos a hegemonia
dos grandes jornais, né, das grandes empresas, e aí, então, dificultava muito e se escondia muito o que eles faziam contra a verdade dos fatos e da realidade do nosso Brasil e das lutas dos movimentos camponeses e outras lutas. E hoje não tem como eles esconderem, né? Então, nós temos como furar esses bloqueios, né? Apesar de que eles ainda têm a hegemonia da grande mídia nacional. Então, por isso, se valoriza e valorizamos bastante os sistemas populares de comunicação existentes no nosso país. Então, isso hoje é uma arma que usamos para desfazer o que eles demonizam as organizações que lutam contra modelos que eles apoiam. Sim, tem uma foto que eu não vou conseguir mostrar aqui, né? Porque eu não sou expert para mexer no Zoom, deveria, né? De uma senhora, né? Colhendo com boné do MST, né? A senhora deve ter uns seus 70, 75 anos de idade, né? Colhendo alguma plantação do MST. O que que essa foto representa para o movimento? Porque eu acho ela bem significativa e até bonita, né? Que mostra um lado do MST que a grande mídia não mostra, né? Olha, Guilherme, nós temos assim, se você olhar em cada estado, em cada assentamento do nosso país, apesar da ofensiva ainda desse governo atual e de outros governos, contra os assentamentos, contra o sem terra, contra a nossa luta, nós temos assim várias experiências e muitas delas, então, uma boa parte da sociedade e da população já acompanha. Mas, assim, se a gente analisar, hoje nós somos um dos primeiros produtores de arroz orgânico da América Latina, um dos maiores produtores de arroz da América Latina, né? O arroz orgânico, né? E se a gente olhar todos os assentamentos, nós temos várias experiências, né? Que é a reforma agrária que nós aplicamos, que é a reforma agrária que, a partir da produção agroecológica, muitos trabalham com a transição, mas não é ainda uma totalidade em função dos apoios que nós não temos. Então, isso que eu acho, talvez essa foto, eu acho que deve ser de uma companheira que está na Feira da Reforma Agrária em Alagoas. Eu acho que eu sei quem até essa senhora, né? E nós divulgamos essa foto, que porque a satisfação, é o prazer, é mostrar de qual eu não produzia, hoje conseguimos a terra, hoje conseguimos produzir com alegria, vender com satisfação à população. Então, tem vários depoimentos, vários casos assim, que é de arrepiar, que é assim, porra, esse povo, se a mídia conseguisse mostrar, de fato, a satisfação dessas famílias e da produção que, de fato, se produz sem agrotóxico na maioria dos assentamentos, então eu acho que, de fato, esse governo seria forçado a implementar políticas públicas que apoiasse essas iniciativas. Mas são iniciativas isoladas e sem apoios, né? Mas apostamos muito nesse modelo de agricultura, nesse modelo e satisfação que as pessoas ficam bastante felizes. Sim, o governo Bolsonaro, né, ele fala que ele, né, acabou com os assentamentos do MST, né, que ele acabou com as ocupações de latifúndio. Isso é verdade? É mentira? Como que você vê uma declaração dessa? Olha, o que esse governo está fazendo hoje é um asseio do grande capital, do modelo que a elite brasileira, associada ao capital financeiro internacional, quer adotar no nosso país. Eles não querem simplesmente colocar um modelo de agricultura no nosso país, um modelo econômico no nosso país para atender. Eles não querem só isso, mas eles querem desmanchar. E isso eles estão fazendo no Congresso Nacional. Com todas aquelas conquistas que nós tivemos na Constituição de 88, todas essas leis que apoiam os trabalhadores, que modifique a reforma agrária,
que ajude a equilibrar os dois modelos, eles estão agora com muita força tirando, primeiro, da forma com medidas provisórias, e segundo, indo por pouco dessa, modificando essas leis. Uma das leis que esse governo tem feito, por exemplo, é não acabar definitivamente, mas diminuir consideravelmente, mais de 80% com os recursos para as universidades, que é um programa que foi criado especificamente para a formação dos filhos de assentados e acampados e pequenos agricultores da reforma agrária, que é o Pronera, com as universidades. Então, o governo acabou. Se você olhar todos os programas, esse governo tentou, se não acabar definitivamente, mais 80%, 90% ele diminuir o orçamento. Porque o governo tem duas formas de acabar. Uma seria a questão orçamentária e outra questão seria as formas da lei, através de medidas provisórias e as leis. Neste caso, assim como o governo tem feito, e tem acabado enquadrado, congelado dinheiro para 20 anos da educação, da saúde e outros setores são bastante prejudicados, assim como também ele tenta passar uma ideia para a sociedade que acabou com o MST, acabou com os assentamentos. Na verdade, o que ele fez, foram esse desmanche, essa forma de tentar fazer com que a reforma agrária não seja efetivada no nosso país em prol de um modelo do agronegócio. Isso sim ele está fazendo. Agora acabou com o MST? Muito pelo contrário. Vai acabar com as ocupações? Muito pelo contrário. Eu acho que o que nós estamos fazendo é dar um passo para trás para avaliar, para no momento certo a gente avaliar. Como dizia um companheiro nosso, o momento agora não é do MST fazer ocupação de terra. O momento agora é do MST se juntar com o estudante, com a classe trabalhadora, com toda a classe trabalhadora e lutar para resgatar o Brasil e tomar o Brasil, tomar as rédeas desse Brasil. E como dizia ele disse, se a gente for agora para o enfrentamento, então esses caras vão nos derrotar, porque vão vir com todo o ódio, com toda a força repressiva e vão nos derrotar. Então, para a gente não ser derrotado agora, então vamos tomar o Brasil deles, para que a educação volte, para que a saúde volte, para que as políticas públicas voltem, para que a reforma agrária... Aí sim nós vamos ter reforma agrária. Então, o que nós estamos fazendo na atualidade é se juntar com os demais movimentos para tomar esse Brasil. E esses últimos 2 anos, o que a gente tem feito com esse negacionismo de um auxílio emergencial que esse governo não deu para a população brasileira, para os trabalhadores ficar em casa e diminuir as mortes através dessa crise sanitária do Covid-19, ele não conseguiu, não fez de propósito. Então, nosso movimento, nesses últimos 2 anos, conseguiu distribuir mais de 5 mil toneladas de alimentos para essa população. E esse processo da solidariedade que vemos fazendo nos nossos acampamentos e assentamentos, nós continuamos com essa mesma batalha, mas lutando sempre para que todos tenham vacina, para que todos tenham condições de viver e não ser derrotado definitivamente pela política genocida desse governo. Sim, seu Roberto, a gente acho que é de comum acordo, né? Acho que para uma boa parte, né, da própria população em geral, tá necessidade de derrubar esse governo, né? Só que a gente sabe que existe umas disputas políticas aí de setores que, né, tem um histórico bem complicado de serem inimigos da classe trabalhadora, inimigos do campo, né? Cito, por exemplo, aqui em São Paulo, o Dória, né? Em Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite.
como que, na visão do MST, os movimentos sociais, a esquerda, né, os movimentos de trabalhadores, têm que se colocar de uma maneira independente para derrotar o Bolsonaro? Olha, nós que fazemos parte da Frente Brasil Popular, né, estamos dentro dessa frente e fizemos sempre um esforço muito grande para unificar a classe trabalhadora. E o que foi feito de reuniões, o que foi feito de debates para unificar essa esquerda, e isso só unifica com um programa, né? E o único programa que houve um processo de unificação, umas bandeiras de luta que unificou a todos, foi que vacina no braço e que todos deveriam ter a população ser vacinada, que todos eram de acordo que deveríamos ter um auxílio de R$ 600 e que para isso acontecer nós teríamos que lutar também por fora Bolsonaro. Então essas bandeiras unificou essas organizações, apesar das suas contradições, dos seus antagonismos, ou seja, apesar dessas disputas políticas, mas que unifica hoje uma esquerda são programas, né, e são bandeiras. Agora, o que é que nós estamos percebendo hoje? Nós estamos praticamente a população sendo vacinada, mas o que é possível a gente, quais outras bandeiras que unifiquem essas organizações de esquerda para que a gente consiga trazer o povo para as ruas? Como, por exemplo, a fome está aumentando, o preço do gás, da cozinha, do combustível está aumentando, o desemprego está aumentando. Então, como que a gente consegue unificar essas bandeiras e continuar indo para as ruas? Porque sem a gente unificar e ir para as ruas, dificilmente a gente vai unificar, vai derrotar esse governo. E, consequentemente a isso, a nossa preocupação é um pouco ali mais na frente, a gente vencendo essas primeiras batalhas, a gente tentar montar um programa, ajudar a construir um programa, né, que unifique a esquerda brasileira e aí a gente consiga retomar as rédeas desse país. Né? E esse programa, é claro, que essas disputas, há uma disputa, claro, com a burguesia nacional, que foi ela que ajudou a trazer esse presidente que está aí, porque não concordava com a política do Partido dos Trabalhadores do governo Lula, da governo Dilma, não concordava, e aí então tinha que retomar o Brasil. E como não conseguiu, ajudou a eleger esse extremista que está aí, né, que é o Collor. Então, o Collor é fruto dessa disputa aí. Então, portanto, eles querem agora a retomada de volta, mas isso não significa dizer, e queremos sim que todos os setores vão para a rua por vacina, por auxílio e derrubar esse governo. O que vem depois vai depender muito da nossa capacidade de mobilização e de unificar um programa que una toda essa esquerda brasileira, né? E que tenha um programa que ajude a retomar as rédeas e a resolver os problemas do desemprego no país, que ajude a resolver o problema da educação, da saúde, da reforma agrária, enfim. É isso que, fora disso, sem um programa bem definido, dificilmente a gente vai avançar na construção de um país mais justo. Sim, tem muita gente, né? O senso comum fala muito, né? Que é que vincular o MST, né, ao Partido dos Trabalhadores, né? Eu te pergunto, né? Qual que é a posição que o MST tem do governo Lula, do governo Dilma em relação a respeito da reforma agrária? Olha, rapaz, eu acho que às vezes nós nem estamos muito preocupados com algumas críticas que vêm com relação a isso, porque nós temos a nossa definição relacionada ao Partido dos Trabalhadores, aos partidos de esquerda nesse país, e nós, como movimento social, nós temos nossos limites, né?
e buscamos sempre ter a nossa autonomia para criticar, para apoiar, como por exemplo, né? Vocês sabem que mais crítico foi ao governo Lula foi o MST. Mas a nossa crítica, chegamos a dizer que o modelo econômico que ele estava adotando no Brasil não resolveria esse problema nosso. Que o modelo de agricultura que ele estava adotando não resolvia o problema da agricultura brasileira. Que esses caras iam ferrar com ele. Nós batemos fortíssimo no modelo agrícola e eles estavam convencidos de que tinha que tocar esse modelo econômico e agrícola aí, que hoje está no que está, da produção do agronegócio, que só produz para exportação e não estão preocupados com a agricultura, com a população brasileira, não estão preocupados com a fome do povo brasileiro. E nós fizemos as duras críticas ao governo Lula, e ele sabe disso, né? É claro que agora, o que nós, então, o que a população, principalmente a esquerda, precisa entender é fazer mais, né? E falar menos. O problema é que a gente fala e não tem quem está lutando, qual o cara que está lá não organiza ninguém, que é só através das ideias. As ideias, elas só possível ser concretizada se você consegue ter um movimento de massa nas ruas. Sem isso, puramente, as ideias não vão para frente. Então, é preciso que, além das ideias, a gente consiga implementar. Uma coisa nós temos certeza, que a gente pode fazer a crítica a quem quer que seja. Nós temos a liberdade de fazer a crítica. Nós não concordamos a forma desunida como está hoje a esquerda brasileira. E, por isso, lutamos para que a gente consiga ter uma esquerda com programa, né, que, de fato, atenda às necessidades do povo brasileiro e não a necessidade do meu ego, porque eu penso, mas como é que você vai conseguir o socialismo hoje se você não resolver os problemas sociais do povo amanhã, o socialismo amanhã, se a gente não resolve os problemas sociais hoje do povo? Como é isso? De que forma é isso? E se a gente não tem... Por exemplo, uma das críticas ferrenhas que a gente fazia ao governo Lula e ao governo Dilma, não se adota política sociais para o povo sem elevar o nível de consciência dessa população. E aí, o que aconteceu? Claro, eu nunca esqueço, né? Quando agora no impeachment da Dilma, por que o povo não foi para a rua? Olha o programa econômico que ela botou lá o cara para defender. Olha o modelo econômico, como que dava para ir para a rua? E nós fomos por outras razões. Agora, não pelo modelo que se adotava. Né? Então, são essas razões que nós reconhecemos. Hoje, eles estão cientes que é raro, né? E nós estávamos certos na nossa crítica. E eu tenho certeza que é possível, sim, a gente construir um programa que agregue a esquerda brasileira. Isso é a nossa missão e nós vamos ajudar a construir, porque depende muito a reforma agrária nesse país com um governo socialista, com um governo popular. Só avança a reforma agrária, só avança a educação, só avança a saúde, só avança o emprego neste país se a gente realmente tiver um governo popular que coloque o Estado a serviço dessa população. Então, dá para concluir que o MST não tem vínculo com partido nenhum? Embora nós temos vários militantes nossos, porque que são filiados em diversos partidos, tem alguém que está no PSOL, tem alguém que está no PSTU, tem alguém que está no PT, uma boa parte maior está no PT, tem outros que estão em outros pequenos partidos, mas isso não depende, digamos assim, das definições do nosso movimento, do que o partido esteja executando. Porque o partido tem um objetivo, e nós, como um movimento social, então, tem as suas limitações. E é por isso que nós existimos nesse
uma existência desses mais de 36 anos, existimos compreendendo o nosso limite e também compreendendo o limite, porque quando você luta pela terra, você vai lutar pela reforma agrária e vai lutar pela transformação da sociedade, é claro que tem que ter a unificação de uma esquerda que pense visando o socialismo, visando a distribuição da riqueza no nosso país e a distribuição de renda. E para isso, então, precisa de uma compreensão muito grande de cada um de nós para que nós possamos alcançar isso. Então, para concluir, então, né, você falou com um negócio novo para mim, que o MST pode ser considerado uma frente? Não, o MST está dentro da frente, está ajudando a construir a frente. Não, Que a frente... não a Frente Brasil Popular, uma frente que engloba vários partidos, sei se do PT, PSOL, PSTU. Não, o MST está dentro dessa frente e que essa frente está ajudando e vai ajudar a construir um programa. Essa é a nossa missão. E esperamos que essa frente, que não depende do MST por si só, mas que ela consiga, né, unificar uma frente capaz de conduzir um programa discutido pelas frentes de esquerda. Sim. Surgiram boatos falando que o MST quer se tornar um partido político. Isso procede? Essa visão já tem mais de 20, 25 anos que o pessoal vem. O MST é um partido. O MST quer ser partido. Tanto é que as orientações políticas nossa, né, para qualquer militante, o MST não proíbe de qualquer militante nosso ser candidato a A ou B, mas para isso tem que deixar as direções e deixar de representar o MST. Querendo sair, não tem problema, vai ser governador, vai ser presidente, vai ser o que quer que for. Mas o MST tem como linha ser um movimento social, continuar sendo esse movimento social que luta pela terra, que luta pela reforma agrária e pela transformação social. E qualquer um que quiser ser candidato, então tem que estar na direção do MST, nas coordenações do MST, então tem que se afastar. E se perder, não retorna. Só retorna num eventual outro momento, se as bases, então, porventura, aceitar. Mas não seria, agora eu fiquei com dúvida, mas não seria bom para o MST se transformar num partido? Pergunta isso mais para você. Olha, não, eu acho que o MST nunca vai ser isso. Porque a história dos movimentos sociais, todos que optaram por este caminho, então não tiveram longa vida. Por que o MST hoje tem mais de 36, 37 anos? Né? Se o movimento lá atrás optasse por isso, então já teria sido o fim do MST. Né? Então, e nós adotamos, vamos continuar apoiando os partidos de esquerda, ajudando a unificar dentro de um programa, porque a reforma agrária, por si só avança se nós tivermos um governo popular, um governo progressista, se tivermos um governo que vise a elevação de consciência do nosso povo com políticas, com esse nível de consciência política para a gente avançar para uma sociedade igualitária, com a sociedade socialista. Então, para isso, quando a gente tem recebido várias críticas, mas a base do MST tem isso que vota com o plano da direita, consegue ainda implementar. Então, companheiro, mas não é a ideia do MST, porque nós temos uma base que não é fácil você trazer as pessoas da invisibilidade para conseguir incluir ela dentro desse processo, se tornar um militante, se tornar um quadro pensante
do que queremos com o nosso país, que é o meu caso. Hoje, o que hoje compreendo, desde quando eu me acampei, desde quando hoje eu sou assentado, mas hoje eu vejo a necessidade da gente dar esse passo maior para resolver o problema de todo o nosso povo e não o indivíduo por si. Isso só é possível se a gente unificar toda a classe trabalhadora e lutarmos por uma sociedade mais igualitária e justa. Você falou... Mas, Desculpa, pode continue. sim, sim, mas para isso, para a gente alcançar isso, a gente precisa elevar o nível de consciência de mais gente, não só da base do MST, mas de todas as nossas categorias da classe trabalhadora. E, não, muito interessante isso que você falou. E como que é fazer esse trabalho? Porque, né, imagino que o MST lida com, né, não sei se é o termo correto para falar, com um público que muitos setores da própria esquerda, né, não lida, né? E como que é fazer esse trabalho, fazer discussão política, fazer a discussão de programa? O Guilherme, ontem eu estava conversando com um companheiro nosso e a gente discutindo assim, o que será da nova geração que está vindo aí? Porque de onde foi que nós viemos? Eu não sei você, mas, por exemplo, nós viemos das comunidades eclesiais de base, viemos da formação que a CUT tinha, viemos da formação que o partido dava, viemos das formações que o sindicato dava, viemos de outras formações. E hoje, quem é que está dando a formação política às nossas militantes nas nossas categorias? Então, é muito preocupante, porque sem a formação política, a gente não avança muito. E eu fico muito preocupado com a futura geração que nós temos, que a formação política é que, como a maioria dessas organizações, abandonou. É a crítica que nós fazemos à esquerda brasileira hoje. Tem que ter formação, tem que formação política para compreender a história do nosso país, para compreender hoje, por exemplo, o que você está fazendo aqui com seus seguidores, praticamente ajudando a entender a problemática do nosso país, das organizações. Isso já é um aspecto positivo. Mas quantos estão fazendo isso? Né? E por isso que eu acho que você está cumprindo já essa tarefa, mesmo individualmente, né? Para seu blog, você está dando essa parcela de contribuição à sociedade brasileira. Mas estamos muito preocupados. Opa, tem uma travada aqui. Voltou. Você me escuta, Zé Roberto? Estou ouvindo, sim. Então, continue. Travou um pouco. Eu acho que eu tinha parado já. Eu não sei se você me ouviu, até onde você me ouviu. Não, então beleza, então. E eu queria que você aprofundasse um pouco a questão do latifúndio, principalmente hoje, né, com o governo do Bolsonaro. Não, eu acho que eles estão de bem, né? Tudo que eles queriam, eles estão conseguindo. Hoje, o latifúndio no Brasil, agregado ao agronegócio, eles conseguiram fazer, como dizia o nosso companheiro, como eles sequestraram a nossa democracia burguesa. Né? Então, o que é que eles fazem? Se eles são o capital financeiro do agronegócio, que investe bastante nas minerações, né, no campo, conseguiu eleger uma grande bancada de deputados e senadores para aprovar o que eles querem. Por exemplo, a expansão do agronegócio, da soja, da cana, do gado nas terras das nossas florestas brasileiras é um absurdo. Né? A lei de terra que eles agora estão modificando para favorecer a grilagem de terra, principalmente na região norte do nosso país, é terrível. Né? Praticamente quase mais de 900 agrotóxicos o presidente assinou
nesses últimos 2 anos, né? Agrotóxico esse que já foi banido das lavouras europeias, que lá eles não aceitam, mas aqui não tem fiscalização, não tem nada, né? Então, eles estão... A boiada está passando com velocidade. E as consequências disso, nós estamos vendo aí as queimadas na Amazônia, é porque tudo foi liberado. Se não é a pressão da sociedade, estava pior. Então, nós temos um grupo hoje no Congresso Nacional que apoia e que quer a aceleração dessas leis favoráveis a essa política desastrosa da nossa natureza, das nossas terras. Então, o governo hoje praticamente não governa. Quem governa, tanto é que eles elegeram o presidente da Câmara hoje, é o cara lá do Centrão, um grande latifundiário aqui do estado de Alagoas, usineiro daqui do estado de Alagoas. Então, está passando tudo. Então, é com muita preocupação que a gente vê o que está acontecendo hoje na agricultura, no nosso meio ambiente brasileiro. Por isso, essa crise ambiental, ela tende-se a se aprofundar. Sim, e qual que é a relação que o MST tem com o meio ambiente? E é neste sentido que também nesses últimos períodos, nesses últimos 3 anos para cá, nós adotamos uma política de plantar 100 milhões de árvores. Enquanto eles estão derrubando a natureza, nós estamos plantando os nossos assentamentos. 10 milhões, nós estamos intensificando essa campanha do reflorestamento e do plantio de árvores, porque entendemos que é possível sem a natureza, o fim dos seres humanos, o fim da sociedade está muito perto. E, portanto, nós continuamos com essa luta de defesa do meio ambiente, da defesa da biodiversidade como forma de sobrevivência. Essa que é a nossa batalha. Espero que a sociedade entenda, e eu acho que está indo para cima do governo, não concorda muito com o que o governo está fazendo, mas a gente precisa ter outras formas de denunciar. Assim como nós denunciamos essa questão dos agrotóxicos na natureza, que tem degradado e a cada ano que passa, as pessoas no nosso país vai aumentando o índice de câncer. Quando as causas disso, a gente vem observando e os estudos vêm mostrando que é pela grande quantidade de agrotóxicos jogado na natureza, jogado nos nossos produtos, que a gente hoje come esses produtos e vai acontecendo e vai tendo como consequência o aumento de câncer nos seres humanos. Sim. E para isso a sociedade tem que compreender e combater essa política. E como estão as coisas aí nos assentamentos com a pandemia? Nós tomamos como ação, desde quando iniciou o ano passado, a orientação política nacional nossa é que toda a militância, todos os assentados e acampados pudessem se isolar nos seus assentamentos e pudessem se cuidar um pouco mais, e mais que a gente fizesse um isolamento produtivo lá na roça. Até mesmo esse isolamento nos ajudou muito a evitar que nós temos assentamentos que não tem casos. Os assentamentos que mais têm casos são aqueles que ainda as pessoas ainda dependem muito da cidade, que tem que ir para a cidade. Mas com essa atitude que nós tomamos, então nós evitamos muito a serem contaminados e perder muitos companheiros com essa doença. E até mesmo nos facilitou a gente, se você olhar aqui, por exemplo, agora no estado de Sergipe, nós vamos, no próximo dia 24, fazer uma doação de entre 60 a 80 mil quilos de alimentos dos companheiros acampados e assentados. Muitos fizeram as roças, né, já com esse objetivo de fazer essa doação para as entidades na capital que estão precisando do nosso apoio, da nossa solidariedade. Sim, mas então não teve casos de mortos
por Covid-19 dentro do MST? Tivemos, sim, tivemos, mas foi o mínimo possível. Nós tínhamos até antes, na primeira onda, pra você ter uma ideia, na mais de 350 mil famílias que a gente tinha no país, a gente não tinha perdido nem 50 companheiros. Na segunda onda, eu acho que ela ultrapassou um pouco mais, porque ela veio com mais violência. Mas, então, nós não perdemos, se nós não tivéssemos adotado esses cuidados, teriam perdido muito mais. Mas, infelizmente, acreditamos essa morte, a política desse governo genocida, esse governo que não tem preocupação com a vida nem com o povo brasileiro. Sim, e de que forma, né, essa pandemia afetou o camponês? Olha, em alguns casos, ela afetou do ponto de vista que, além da pandemia, as próprias instituições bancárias pouco têm financiado os pequenos agricultores, que já é uma política mais geral do governo federal. Solicitamos para que nós tivéssemos um crédito emergencial para produzir alimentos e fazer doação simultânea à população mais pobre. Inclusive, a lei apelidada de Assis de Carvalho foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada no Senado e, infelizmente, o governo vetou toda ela. E ficamos sem esse apoio, sem esse auxílio. Mas, no geral, em alguns casos, pequenos agricultores, então, como muito solicitado, tiveram assim uma boa venda, conseguiram avançar um pouco do ponto de vista da procura dos produtos, principalmente os produtos mais orgânicos. Então, isso ajudou um pouco nesse aspecto. Agora, do ponto de vista de avançar, o avanço foi pouco em função desses apoios. Ô, senhor Roberto, o governo Bolsonaro, ele bate no peito para falar que o agronegócio durante a pandemia não parou, né? Enquanto outras coisas pararam, né? Inclusive fazendo alusão que tudo isso foi culpa do Fique em Casa e tal. Só que ao mesmo tempo tem uma contradição, né? Porque o agronegócio não parou, mas só que o pacote de arroz está R$ 40, né? Tá muito caro, a carne também tá absurda, né? Como que você enxerga essa contradição? Eu acho que um governo que faz uma declaração dessa, então já mostra que governo é e o que quer nesse país. Quando ele diz uma coisa dessa, é exatamente para tentar ainda confrontar a sociedade do ponto de vista achar que o povo é burro, né? Porque veja só, por que hoje há essa procura dos grandes, principalmente o agronegócio que produz para exportação, os grandes mercados internacionais? Então a procura foi muito grande por produtos agrícolas. Então, com isso, o aumento do dólar tem facilitado a exportação desses produtos. Consequentemente a isso, se o dólar aumenta, se a procura internacional então aumenta, consequentemente o mercado interno fica desabastecido. Daí, então, onde eu falei anteriormente, se tivesse o apoio que o governo facilitasse a produção dos pequenos agricultores com um crédito emergencial para que eles produzissem, então evitava um pouco o aumento desses preços agrícolas, que é um absurdo. O governo fala uma coisa, é bom para alguns. Tem uma travada aqui. Alguns do agronegócio que tiveram essa balança comercial, ajuda, mas nós nunca tivemos. Eu não sei até quando a sociedade vai aguentar comprar a carne que triplicou, o arroz, né? E outras e tantas mercadorias. Então, é um absurdo a forma
como governador que se beneficia à custa da miséria, à custa da fome, à custa dessa pandemia no nosso país. Ele deveria controlar para isso não acontecer, mas deixou correr frouxo. E eu queria que você falasse um pouco mais, né, o que o MST anda, né, fazendo, né, pela população, né, com a pandemia, e como que a população vem, né, respondendo, né, às ajudas do MST. Olha, eu acho assim que nós temos assim uma procura muito grande, principalmente pelos setores médios, né? Quando se avança a introdução dos agrotóxicos na produção, a população passa a ter clareza e vê nos assentamentos e nos pequenos agricultores uma forma de produzir sem agrotóxico. Então, a procura pelos produtos dos assentamentos não está sendo muito grande, né? Nós temos assim uma procura bem maior de setores que jamais a gente esperava, né? E tudo em função de que isso pode nos ajudar e compreender de que isso, posteriormente, transformando em apoio na retomada da luta pela terra, posteriormente, então vamos ter defensores nós. Sim, e como que está a situação da união com os povos indígenas em relação a respeito da terra, né? Porque os povos indígenas também sofrem também, né, com a questão do agronegócio, com os latifúndios, né? Exatamente, principalmente agora com a expansão, como eu te falei anteriormente, a expansão dessa política de avançar e de favorecer o agronegócio, né? A legalização das terras públicas, um dos impedimentos que essa bancada ruralista tem conseguido com esse governo é evitar a legalização das terras indígenas, a dos quilombolas, né? E assim, com isso, então o que a gente está percebendo é o avanço da violência contra esses povos, né? E aí, então, conflitos agrários, então a tendência é aumentar, porque da forma como eles estão avançando, e claro que nós vamos continuar também apoiando a resistência desses povos, então dificilmente a situação vai ficar muito difícil, dificilmente a violência não vai aumentar em breve, que já está aumentando, né? Em função dessa ofensiva do agronegócio nas terras, que deveria estar hoje na mão dos índios, na mão dos quilombolas, mas infelizmente esse governo dá total apoio e liberdade para que esses capangas do agronegócio avancem contra o nosso povo. Então, o número de violência, né, que é uma que, né, do latifúndio contra os povos originários, contra os sem terras, no governo Bolsonaro aumentou. Eu queria que você falasse um pouco mais em relação a isso, porque, né, porque chega a ser um absurdo, né, um atraso, né, político no país de ter latifúndio, dono de terra ter sua própria guarda armada, né? Então, queria que você falasse um pouco, né, dessa relação da violência, né, que vocês sofrem. Eu tenho os companheiros da CPT, Comissão Pastoral da Terra, lançou agora, recentemente, todos os anos eles lançam um caderno do conflitos de terra no país, né, que é muito importante, detalhado o crescimento de violência que vem acontecendo no nosso país. Eu oriento a vocês aí entrarem no site aí da Comissão Pastoral da Terra, que aí vocês vão ter mais detalhado esse nível e esse crescimento de violência em função dessa legalização das terras dos grileiros, mineradoras. Então, aí, com toda essa liberação desenfreada por parte do governo,
aí você vai perceber ali todo o gráfico, a quantidade de conflitos que tem acontecido em 2020, 2021, que vem acontecendo. Então, é muito importante que vocês dêem uma olhada nesse caderno de conflitos que a CPT lançou agora em 2020, 2021. Sim, e agora para a gente finalizar o nosso papo, Zé Roberto, né? Tá muito bom. E qual que é o plano de luta hoje do MST? Continuamos com essa batalha pelo Fora Bolsonaro, continuamos com essa batalha para que todo o povo brasileiro tenha e tenha a sua vacina, que mantenha os cuidados, porque se essa próxima variante vir aí e a gente não apressar as vacinas, então nós teremos o aumento de mais pessoas mortas, né? E por isso nós temos que continuar com essa batalha, continuar apoiando mesmo com as contradições, as descobertas entre eles ali, de fato, de que tudo que nós denunciamos, que a preocupação do governo não é a vacinação do povo, são as propinas. Então temos que continuar lutando e vamos continuar lutando para que todos tenham vacina e vamos continuar nesse campo da solidariedade, porque a fome está aumentando e temos que ajudar a acabar com a fome. E, portanto, agora a nossa solidariedade só tende-se a aumentar, porque a fome está aumentando, o desemprego aumentando, e tenho certeza de que nós não podemos fazer com que o nosso povo morra de fome e a gente podendo ajudar. E nós estamos nesse processo de solidariedade, isso é uma das missões nossas, e continuar unificando e participando das lutas com os demais setores por o fim desse governo. É isso. Beleza, Zé Roberto. Então, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer o Zé Roberto por ter aceitado o convite. Gostei bastante do nosso papo. Até brinquei com ele que o único problema é essa camiseta aí, né? Se fosse a camiseta do São Paulo seria melhor, mas tudo bem, né? O importante é o conteúdo político da entrevista, né? Enfim, então quero agradecer, né? Espero que a conversa contribua aí para os assentamentos, né? Para os camponeses, né? Por esse povo aí que, né? Que luta por terra, luta por dignidade, né? Antes de mais nada. Então, eu passo aí o bastão aí para você fazer as considerações finais. Nosso muito obrigado, Guilherme. Estamos à disposição. Acreditamos de que a luta por um Brasil mais justo é minha, é sua, é de todos aqueles que acreditam na sociedade em que não haja que não haja exploração, nem exploradores, né? E que a distribuição de renda e de riqueza seja um dos nossos nortes para a gente alcançar uma sociedade socialista. Então, que continuamos com muita esperança, com muita certeza de que este Brasil será de todos os brasileiros e não de meia dúzia de covos de ladrões, né? Então, continuamos firme na nossa batalha, nosso muito obrigado e viva o povo brasileiro e viva a classe trabalhadora. Viva! Obrigado, mestre. Eu que agradeço. Então, mais uma vez, agradecendo ao Zé Roberto, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, Instituto Um Pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, comentem, né, na caixa de respostas do vídeo, né, no caixa de comentários, se concorda com o que o Zé Roberto fala, se não concorda, vamos debater, né, vamos tentar fazer esse debate bastante importante, né? Além de se inscrever no canal, curta a nossa página no Facebook do Mesa de Debates, a página do YouTube é Mesa de Debate Instituto Um Pouco, né, que virou um podcast, né? E também siga a gente no Instagram, na página do Mesa de Debates, tá? Meio desatualizada a página, mas a gente vai estar procurado para melhorar isso em breve, trazendo muita novidade aí para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos
né? Até a próxima e fique atento à nossa programação. Fui!